É isso aí, pessoal. Você ouviu as músicas Yeshua, do Fernandinho, e Toque no Altar, Deus de Promessas. Estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco, com a transmissão da live pelo Facebook. Então corre para lá, conecte-se e acompanhe o nosso vídeo. Olha só, a nossa entrevistada dessa semana já está aqui, mas primeiro eu quero aproveitar o alcance da live para mandar um beijo para umas pessoinhas muito lindas que têm comentado a nossa live, ok? Uma delas mora lá em Salto, é a tia Elisete, minha tia Li, querida. Ela mandou uma mensagem falando que tá amando esse trabalho. E também recebi no WhatsApp, né, por falar assim, esse setor tio e tia, eu recebi no WhatsApp muito carinho do meu tio Cláudio, que mora lá em Campinas. O tio Cláudio e a tia Lia, a esposa dele. Beijo pra vocês, viu, meus lindos? Amo vocês. E também, falando em carinho de WhatsApp, gente, tem uma moça aqui em Adamantina, a Leia. Ela é representante da Miguel Semijoias. E assim, foi uma surpresa. Tô dentro do supermercado, no meio da semana, recebo um WhatsApp, ela dizendo que tá admirando muito essa proposta de trabalho, que tá gostando demais. Então, Leia, muito obrigada, é importante para mim isso, viu? Um beijo para você. E aí, quem tá conectado com a gente agora vai conhecer a nossa entrevistada. Ela é uma mulher muito bonita, sempre muito arrumada, vaidosa ela é, mas ela é muito talentosa, sabe fazer de tudo, gente. É uma super mãe, uma esposa muito dedicada. Ela sabe assim aquela mulher que não se aperta? Sabe fazer penteado, faz cabelo, faz unha, faz maquiagem, trabalha com vendas. Olha, essa com ela não tem tempo ruim, viu? Ela vence qualquer obstáculo e vence cantando. Só que hoje eu acho que a gente não vai conseguir ouvir a Jane cantar. Ela tá com a garganta ruim, tá igual eu. Então hoje eu tô aqui à mesa com o pai e com a Jane Delgávio. Jane, seja muito bem-vinda, minha querida. É um prazer receber você. Eu espero que esse nosso tempo seja um tempo de muita alegria para nós e para quem estiver ouvindo. Eu que agradeço, Karen. Muito bom dia para você. Bom dia para você que acompanha esse programa, a mesa com o pai. Deus te abençoe ricamente. Que seu dia seja repleto de muitas bênçãos para contar, muita alegria, muitas felicidades e realizações. Amém. Então vamos lá, Jane. Ela teve o privilégio de passar a infância num lar já assim, com a presença de Jesus. Porque o pai dela teve um encontro com Deus. Um encontro que mudou a vida dele. E você sabe, um pai de família, quando se encontra com Deus, a vida da família inteira muda, né? A vida da família toda é abençoada. Então, ela vai contar pra gente um pouquinho disso, mas eu achei muito interessante que a Jane escolheu uma frase para colocar como tema da nossa entrevista. A frase assim: eu sou um milagre. Então, Jane, conta pra gente por que você escolheu essa frase e como é que foi essa sua infância, sua adolescência nesse lar. Olha, Karen, na verdade, quando a minha mãe engravidou de mim, ela teve já uma gravidez complicada, né? E eu nasci de 8 meses, os médicos não davam, né, nenhuma chance de vida para mim, achavam que eu ia morrer. Queriam me deixar internada e minha mãe falou, não, se a minha filha ficar aqui, ela vai ficar sofrendo muito. Ela assinou um termo de responsabilidade e me levou para casa. 8 meses de vida. Ela disse que passava o dedo assim na minha pele, disse que saía a pele na mão dela. E ela começou a me apresentar para Deus. Até então ela não era uma pessoa evangélica ainda, mas ela já tinha, né, essa intimidade com Deus, mesmo sem saber. Mas ela tinha essa intimidade com Deus. E ela disse que eu cabia na palma da mão dela. E ela me levantou para o alto e disse, Deus, o Senhor me deu o privilégio de gerar a minha filha. Devolva vida para ela, Senhor. E assim foi. Se passou 3 meses e eu já estava mais fortinha, né? E graças a Deus eu estou aqui para honra e glória do nosso Deus, porque foi Deus
né, que me escolheu, foi Deus que me chamou, foi Deus que me trouxe a vida. E eu tenho certeza que Deus tem um projeto muito lindo na minha vida, né? E eu sou um testemunho de que Deus é um Deus de milagres. Amém. Glória a Deus. E aí pode contar um pouquinho pra gente, como é que foi? Você me contou que vocês iam numa aventura de bicicleta pra igreja quando era pequena. Conta tudo isso pro pessoal. O meu pai, na verdade, quando ele veio para Jesus, eu tinha apenas 7 anos de idade. E a partir daí ele começou a levar eu e meu irmão. E meu irmão estava com 10 anos na época. E ele começou a nos levar para a igreja também, junto dele. E eu me lembro perfeitamente que ele tinha uma bicicleta, Munareta, na época. E ele carregava ali o acordeon, né? Ele toca o acordeon. E ele sempre gostou muito de evangelismo. E ele sempre fez questão de levar eu e meu irmão junto dele, né? E ele colocava eu em pé, atrás do acordeon, e meu irmão na frente, em pé também, segurando no volante, no guidão da bicicleta. E ele não fazia esforço, não media esforço para fazer a obra de Deus. E ele ia pedalando, era para o Jardim da Mantina, era na Vila Brasil, e ele sempre fazia questão, era toda semana. Ele nos levava para a casa do Senhor. E a partir de então, eu falo assim que já veio na veia, né? O desejo de louvar a Deus, né? E quando eu comecei a ouvir os louvores na igreja, eu sempre tive muita vontade, né? De cantar, de adorar a Deus. Eu queria cantar, eu tinha esse desejo ardente dentro de mim. E eu comecei a pedir para ele, falei, pai, eu quero que o Senhor deixe comigo o inário, né? A harpa cristã. E eu começava a acompanhar ali os músicos na igreja cantando. E meu pai começou a perceber que eu tinha essa chamada para música, né? E ele conta para mim que eu era muito desafinada. Ele fala, nossa, Jane, como você era desafinada? E ele começou a me dar aula em casa mesmo, né? Me fazendo alcançar as notas. E graças a Deus, assim, eu sou muito grata a Deus pela vida do meu pai. Até me emociono em dizer, porque foi através da vida dele que eu vim para Jesus também. Ele me ensinou o verdadeiro caminho. Como diz a palavra, né? Instrui a criança no caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. É verdade. E eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Eu posso ter passado por muitas fases difíceis na minha vida, como todos passamos, né? Mas, graças a Deus, eu sempre estive ali, ligada com Deus, sempre acreditando que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Deus tem sido fiel na minha vida, né? Eu tenho começado a cantar desde então. Com 8 anos, eu já estava cantando na igreja. E eu me lembro até do primeiro louvor que eu cantei, que foi o hino da harpa cristã, que foi o hino 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, né? Então, desde então, desde pequenininha, eu já comecei a louvar o Senhor na casa do Senhor. Por onde eu passava, eu tinha oportunidade e eu cantava para o nosso Deus, né? Em adoração a Ele. E a minha mãe, na verdade, ela levou um pouco de tempo a mais, né? Para vir para a casa do Senhor. Ela levou 5 anos, né, para vir. Só que durante esse meio tempo, enquanto nós estávamos na igreja, ela acompanhava um programa evangélico em casa, né? E ela buscava Deus ali em casa mesmo. E nesse programa, até o programa da pastora Valnice, né? Isso. E ela acompanhando esse programa, ela gostava muito de assistir esse programa em casa. E essa missionária sempre falando do amor de Deus ali, ela acompanhando esses momentos a sós para ouvir, né, a palavra de Deus através daquele programa. E foi ali que ela entregou a sua vida para Jesus, dentro de casa. Um certo dia, nós tínhamos ido para a igreja e ela ficou ali, ouvindo, assistindo o programa. E ela ouviu uma voz, falou com ela.
e disse assim: você não pediu? Até quando você vai esperar? E ela achou ali que tinha alguém dentro de casa. Ela desligou a televisão e saiu procurando dentro de casa. Ela falou: não, realmente eu tô sozinha, tudo fechado. E quando ela desligou a televisão, ela escutou de novo a voz: você não pediu por uma mudança? Ela sempre pedia a Deus que mudasse a vida dela, né? A história de vida dela. E ela, naquele momento, ela percebeu que era a voz de Deus falando com ela. E foi quando ela dobrou os joelhos e aceitou Jesus, né? Ela decidiu até ligar o programa de novo, a televisão. E naquele momento que ela ligou a televisão, aquela missionária, ela estava falando exatamente o que Deus tinha falado com ela, né? Ela falava: você que está aí me ouvindo agora, você pediu a Deus por uma mudança. Deus realizou a mudança na sua vida, na sua família. E agora é o momento de você vir para os braços do Senhor. E foi ali que ela dobrou seu joelho e entregou a sua vida para Jesus. E a partir daí, meu pai pôde dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. E é uma bênção estar na presença do Senhor. Quando a família está reunida na presença do Senhor, tudo flui naturalmente, né? Nós podemos ter momentos difíceis, mas crendo, sempre confiante que tudo vai ficar bem para a honra e glória do nosso Deus. É verdade, que lindo, né? Para o pessoal lá de Avaré, né, que acompanha o nosso programa, que é da Insegec. Aí, gente, a irmã Joana, que é a mãe da Jane, conheceu a Deus através do programa da Apóstola Valnice. Olha que legal, né? Eu cheguei aqui em Adamantina e foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, foi a irmã Joana. Então, olha só como Deus vai trazendo ali, juntando os caminhos. E hoje eu tô aqui com a Jane, né? E aí, Jane, teve essa infância, esse tempo bonito, né? Você aprendeu coisas que você traz até hoje. Sim. E aí você foi construindo sonhos diante de Deus, né? Sim. Sonhos de se casar, sonhos de ser mãe, ter sua casa. Vai contando pra gente como é que foi isso, e sonhando todas as coisas, como é que foi para realizar. Então, o tempo foi se passando, eu fui me amadurecendo na casa do Senhor, espiritualmente, né? E no ano de 2004, eu comecei a trabalhar numa loja de telemensagem. E a loja de telemensagem era do meu cunhado, né? E foi ali que eu conheci o Flávio, meu esposo, né? O meu grande amor, eu posso dizer. E naquele momento eu percebi que havia algo de especial da parte de Deus para nós, né? E naquela semana Deus havia falado comigo através de uma irmã, uma profeta de Deus. E ela falou comigo que naquela semana eu ia receber uma proposta. E que não era para me rejeitar, porque era o que eu tinha pedido para Deus, né? E naquela mesma semana eu fui pedida em namoro pelo Flávio. E dentro, assim, menos de um mês, nós ficamos noivos. E depois de um ano, nós nos casamos, né? E foi, assim, tudo para honra e glória do nosso Deus, assim. Foi tudo preparado mesmo por Deus. E hoje eu posso dizer, assim, que foi um momento muito especial na minha vida e que vai ficar registrado para sempre, assim, na minha história, né? O dia do meu casamento. Que bênção, né? E é tão engraçado que, assim, a gente conhece a Jane, ela é expansiva, conversa, sorridente, tudo. E a hora que a gente conhece o Flávio, ele é quietinho, né? Ele é tímido. Assim, aquela pessoa reservada, discreta, né? É o Flávio. E eu acho isso muito bacana. Como que Deus, né, junta, assim, as pessoas para completar, né? O que um tem, o outro não tem, e vai se completando. E o casal, né, vai crescendo nisso, né? É verdade. E aí vocês estavam casados. Qual que era o próximo passo? O próximo passo foi o sonho da casa própria, né? Nós nos casamos e fomos morar na casa que o meu sogro havia construído para nós, né? Moramos ali por 3 anos, né? Na casa do meu sogro. Só que o meu sonho, o sonho do meu esposo, sempre foi ter
a nossa casa própria, né? E como nós não tínhamos condições financeiras, né, de construir, de comprar um terreno, nós passamos a orar nesse sentido. Eu passei a buscar a Deus e pedir para Deus: Deus, é o meu sonho ter o que é meu, né? Não por ingratidão, porque graças a Deus, assim, meu sogro construiu uma bela de uma casa para nós, né? E eu sou muito grata a Deus pela vida do meu sogro, da minha sogra, pelo carinho especial, né, pelo qual tem me recebido, tem me acolhido assim como uma filha para eles. Eu sou muito grata a Deus por eles, né? Pela gratidão com que eles têm me acolhido ali, né? Como uma filha. Eu me lembro até no dia do meu casamento, meu sogro, ele me abraçou e disse para mim: olha, você é a filha que eu nunca tive. E aquilo ficou registrado no meu coração. E eu tenho eles como pais, segundo pais para mim, né? Então, até então, como nós não tínhamos condições financeiras de construir a casa, comecei a pedir a Deus. E quando foi um dia no culto, Deus usou um pastor para falar comigo e disse assim: você pediu a Deus, né? Você tem um sonho, você pediu a Deus por esse sonho. E dentro de poucos dias vai acontecer um reboliço muito grande na sua vida, uma tempestade que vai surgir. Você não vai entender, mas é permissão de Deus para Ele mudar o curso da sua história. E realmente naquela semana aconteceu assim um reboliço muito grande. Houve ali um desentendimento dentro da família, assim, do nada, né? E foi tudo permissão de Deus para que a gente pudesse sair daquela casa. Fomos morar com meu pai, ficamos 8 meses ali. E no momento eu chorei muito porque eu não entendia, né? Eu vi assim o meu sogro dizendo para mim: você é a filha que eu nunca tive. E naquele momento, assim, me doía muito, porque eu falei assim: meu Deus, o que está acontecendo, né? Que desentendimento é esse? O que está acontecendo? Eu não estava entendendo. E se passou 8 meses, Deus falou comigo muito na palavra que o meu sonho estava prestes a ser realizado, que Deus já tinha preparado tudo. E naquele meio tempo, assim, meu esposo saía para trabalhar e eu ficava pedindo a Deus, chorando. Falei: Deus, eu não aceito isso para minha vida, Senhor. O Senhor tem promessa na minha vida, na vida do meu esposo. Foi o Senhor que nos uniu. Nos ajude a conquistar o nosso sonho, né? Da casa própria, ter o que é nosso, né? Mostre, Senhor, que o Senhor é Deus na nossa vida. E Deus falou conosco através de uma profecia mesmo, que nosso sonho estava perto de ser alcançado, né? E um certo dia meu esposo saiu para trabalhar e eu liguei na imobiliária e perguntei se não havia algum terreno baratinho, né, que tivesse ao nosso alcance de comprar. E a mulher da imobiliária, ela me perguntou: você não gostaria de ver uma casa pronta, comprar uma casa pronta? Eu falei: mas dona, eu não tenho condições nem de comprar um terreno direito, quanto mais uma casa pronta, né? Ela falou: não, mas vamos ver, sem compromisso algum, tal. E meu esposo chegou à tarde, eu falei pra ele falou: amor, ele até ficou meio bravo, ele falou: amor, eu não tenho condições nem de comprar um terreno, quanto mais uma casa. Eu falei: mas amor, vamos ver, mesmo assim, né? E quando a gente foi, chegamos na imobiliária, entramos no carro, acompanhando, né, a dona da imobiliária. E quando foi ver, a casa era bem pertinho, bem próxima da casa da minha mãe, né? E tava assim, só no alicerce ainda, né? E o rapaz falou assim: olha, eu só preciso de uma entrada para dar prosseguimento na construção, né? Eu aceito até o seu carro, né? Como entrada, eu troco em materiais de construção e tal. E quando eu entrei no carro com meu esposo, ele falou assim: amor, eu vou fazer de tudo para ficar com essa casa, né? E demos o carro de entrada, conseguimos financiar o resto da casa. E foi tudo assim, para honra e glória do nosso Deus mesmo. Hoje nós estamos na nossa casa com 3 meses, né? Que estava construindo, a gente já estava dentro da casa. E foi tudo assim, permissão de Deus, tudo preparado por Deus, né? Depois passamos a frequentar de novo, passei a frequentar a casa do meu sogro, né? Recebemos eles na nossa casa, foi assim, muito lindo, foi emocionante, né? E assim, eu sou muito grata a Deus mesmo, né? Por todas as conquistas, né? Por todos os sonhos conquistados, porque Deus, eu posso dizer,
Ele é fiel na nossa vida, né? Muitas vezes a pessoa, ela tem um sonho, né, de conquistar algo, mas ela tá ali tão desiludida com a vida, né? Tão sem esperança e nem acredita mais, né? Às vezes nem acredita mais que Deus pode fazer por elas, né? E eu sou uma prova viva de que Deus, Ele é fiel. E aquilo que você entrega nas mãos dele com fé, né? Quando você se derrama mesmo na presença do Senhor de coração, Ele faz por você. Ele honra a sua fé, né? Verdade. E assim, às vezes a gente fica com os olhos nas circunstâncias, Isso. né? Não adianta ficar olhando aquilo que a gente pode fazer. Vamos olhar aquilo que Deus pode fazer. Que Ele Verdade. sempre pode mais, né? Com certeza, Então, sempre se tão você melhor, não né? imagina que uma pessoa vai aceitar um negócio, né? Então, mas eu pego um carro, né? Mas quando é Deus que está movimentando as coisas, Ele prepara tudo, vai né? preparando tudo do jeito que você pode, né? É. E aí chegou, teve a casa e tal, chegou um outro momento, né? Outro sonho para realizar, que é a maternidade, né? Hoje você tem a Rafa, coisa mais linda. Quantos aninhos ela tá mesmo? 4 anos. 4 anos, né? Tem a Rafinha. E conta pra gente como é que foi aí o enfrentamento de diagnóstico disso, daquilo, para chegar até a Rafinha no colo. Logo depois de a gente ter conquistado a nossa casa própria, né? Eu passei, assim, a ter o desejo, o sonho de ser mãe, né? Ainda, enquanto estávamos morando na casa do meu sogro, nós já havíamos começado a deixar, né, de evitar, né? E eu procurei um médico. Ela falou: olha, Jane, tá tudo normal, né? Tudo pronto para você engravidar. Mas o tempo foi se passando. Eu me recordo que um dia eu fui fazer um ultrassom e foi constado ali que eu havia cisto no ovário, né? E cada vez que eu ia fazer ultrassom, tinha aumentado ainda mais aquele cisto. E como chamava, ovário policístico, né? E eu comecei a orar nesse sentido, né? Porque é um impedimento também, né? E eu comecei a pedir a Deus que me curasse. Até que um dia, numa certa manhã, eu estava na minha mãe tomando café. E minha mãe estava orando na sala. E Deus usou ela. E ela veio assim, toda cheia da unção. E colocou a mão na minha barriga e repreendeu aquela enfermidade. E ela disse: a partir de hoje, você pode fazer um ultrassom que não vai dar mais nada, porque Deus te curou, né? E foram as mãos de Deus ali, sobre as mãos dela, né? E quando eu fui fazer o ultrassom, já não tinha mais nada, para honra e glória de Deus, né? E depois fui fazer outros exames. Meu esposo também fez o exame de espermograma. E ali constava também, né, que os espermas ali não eram fortes o suficiente para penetrar, né, o útero. E eu comecei a entregar aquilo para Deus também. Eu falei: Deus, eu não aceito isso. É a promessa do Senhor de me dar um filho. Deus sempre falando comigo, sempre usando profetas, sempre falando na palavra, né? Que Ele ia conceder o desejo do meu coração, que Ele ia realizar aquele sonho. E eu não desisti do meu sonho, né? E eu não desisti de acreditar que Deus poderia fazer por mim, né? A palavra do Senhor diz lá em Salmos 37, verso 4: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E foi o que eu fiz, né? Eu comecei ali sonhar cada dia mais. Os anos foi se passando e a médica falou para mim: Jane, olha, até 1 ano é normal a espera. Mas olha quanto tempo já levou. Levou 6 anos para mim conseguir engravidar, né? E eu me entristecia muito quando as pessoas olhavam para mim e diziam: e aí, Jane, mas você não quer filho? Chegou no último momento, assim, eu chegava a dizer assim: não, eu não quero mais, não, eu desisti de ter filho. Só para não ouvir as pessoas perguntando, porque aquilo chegava ao ponto de me magoar, sabe? Porque eu falava: meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor tem promessa, né? E eu, assim, fazia de tudo até para não ir nas consultas médicas, porque sempre que eu chegava lá,
a médica sempre comentava, né, Jane, e aí? Você não vai procurar um tratamento? Ela chegou a me passar telefone de clínicas especializadas, né? E Deus falou comigo, né, que não era para mim procurar mais a solução na medicina, porque não tínhamos nada, né? Já estava tudo comprovado. Deus havia me curado, Deus havia curado meu esposo, né? Tava tudo normal. O médico falou assim: olha, tá tudo normal, tudo preparado para a chegada de um bebê, né? É no tempo de Deus mesmo, até o médico falou para mim. E eu falei, realmente. E quando a médica falou que eu tinha que procurar uma clínica especializada para fazer inseminação e tal, eu entrei no carro chorando, né? Eu falei, Deus, o Senhor me fez uma promessa. E eu acredito que o Senhor não precisa de empurrãozinho para fazer um milagre na minha vida. O Senhor é o Deus que dá a vida. O Senhor é o dono da vida, né? E se o Senhor quer realizar isso na minha vida, esse sonho, o Senhor vai fazer. O Senhor não precisa de ajuda. E eu cheguei até a ouvir, né? Pessoas que chegavam em mim e diziam, olha, Jane, Deus prometeu, mas quem sabe ele precisa que você dê um passo, né? Vai, faz inseminação, procura a clínica, né, tal. E aí Deus usou um pastor para falar comigo, né, que ele não sabia de nada. E Deus usou ele para falar comigo que não era para me procurar nenhuma ajuda, né, na medicina, porque era Deus que ia fazer. E naquele ano eu ia engravidar. Quando foi no final daquele ano, atrasou para mim, né? E havia 7 dias já atrasado a menstruação. E eu comecei ali a ficar ali já ansiosa, né? Meu Deus, será que é? E eu não comentei nada com ninguém. E eu fui na igreja, né? E eu pedi a Deus que falasse comigo através da palavra mesmo. Era um pastor de fora, até eu lembro. E Deus falou a respeito de Sara, né? Que não podia ter filhos, tal. E naquele momento eu senti que era para mim. Porque Deus falava na boca daquele pastor: aquilo que você pediu, aquilo que Deus prometeu, você está levando para casa hoje o seu milagre. E eu acreditei, eu decidi acreditar. E no dia seguinte, eu fui fazer o exame e deu positivo. Para honra e glória de Deus, né? E até um dia, há meses antes, né? Dias antes, acho que foi, né, Kari? Que nós estávamos, né, junto. Naquele congresso, né? Era um congresso de jovens. Deus usou até você mesma, né? Para me abraçar ali e orar por mim, determinar, né, o meu milagre. E eu me lembro que você me contou, né, que você sentiu muito forte aquela unção na sua vida, né? E eu tenho certeza que naquele momento ali eu fui tocada pela mão de Deus, né? E Deus, Ele atendeu, ele tem falado comigo de várias formas, usado várias pessoas para falar comigo, e tudo se cumpriu, né? Deus, Ele cumpriu as suas promessas. Então, eu digo assim, para aquelas pessoas hoje que não tem mais esperança, né? Que já buscou tantos meios, né, para realizar o seu sonho, que dobre seu joelho, se deleite no Senhor, porque Ele atenderá o desejo do seu coração. Amém. Aquilo que Ele fez na minha vida, Ele também fará na sua vida. Basta que você creia, decida acreditar, decida colocar a sua vida diante do altar do Senhor e acreditar que Ele faz o impossível por nós. Ele fez por mim, Ele também fará por você. Amém. E é isso, né? E nesses momentos que você ficava triste, que você ficava sem esperança, você sempre louvou, né? Sempre. O louvor sempre teve ali como uma arma para você, para lutar, para vencer, né? E conta pra gente assim, o que você sente na hora de louvar? Como que você tem percebido que a possibilidade de louvar é uma ferramenta que Deus está usando na sua vida para abençoar os outros? Olha, o louvor para mim tem sido como um remédio, sabe? Uma cura. Toda vez que eu me encontro triste, muitas vezes acordo ali, que nós seres humanos somos assim, né? Tem momentos que você tá lá em cima, outro dia você tá lá embaixo, já triste, melancólico. Muitas vezes você nem sabe por quê, né? Que você tá triste. Mas
Você sempre tem um dia que você tá para baixo, né? E Deus, ele tem usado o louvor na minha vida para me levantar dia após dia, né? E muitas vezes eu acordo ali desanimada, desiludida com alguma coisa, ou por alguma coisa não ter dado certo, por não ter corrido do jeito que gostaria, né? E Deus vem falando comigo através do louvor. Muitas vezes traz um louvor até antigo, que eu nem lembrava mais, né? E quando eu começo a meditar na letra daquela canção, eu falo, nossa, como Deus fala comigo através do louvor, né? E muitas vezes, assim, até para falar mesmo com outras pessoas. Às vezes eu tô ali cantando, adorando a Deus na sala da minha casa, e o Espírito Santo toca no meu coração. Envia esse louvor para fulano de tal. E eu vou e eu canto, Deus me usa ali para falar dentro daquela letra, dentro daquela canção. E de repente a pessoa até me manda mensagem, Jane, como Deus falou comigo, era tudo que eu precisava ouvir. Então aquilo te faz crescer na fé, né? Não é para me vangloriar, porque é tudo para honra e glória do nosso Deus, né? É Ele quem faz, é Ele quem fala, e é Ele quem transforma vidas, né? Nós não temos esse poder, mas o nosso Deus tem. Desde que nos colocamos na presença dEle e dizemos, Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. É o que eu tenho falado com Deus todos os dias da minha vida, que Deus venha me usar, né? Porque é uma promessa dEle, e eu sei que Ele está cumprindo a sua promessa dia após dia, né? E o meu desejo, assim, é ser um instrumento nas mãos do Senhor. É me deixar ser usada por Ele, que vidas venham ser tocadas, que vidas venham ser libertas, venham ser curadas, venham ser transformadas pela glória de Deus, pelo poder de Deus, pelo agir dEle, né? Na vida dessas pessoas. Que lindo, né? E é bacana assim, às vezes as pessoas têm vergonha de cantar, né? Ah, mas eu não canto bem, eu sou desafinado. Realmente, gente que tem uma dificuldadezinha com a música e tal. Mas assim, se nenhuma plateia te aguenta, olha, Deus te aguenta. É verdade. Pode cantar pra Ele. Com certeza, né? Ele recebe. E o Salmo diz assim, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, meu querido, se você respira, não tem nada que te impeça. Louve ao Senhor. Com certeza. E eu creio que todos nós respiramos. Planta respira, animal respira, então você respira. Então louve a Deus, né? E o louvor não é só um cântico, né? O louvor é a nossa gratidão, o louvor é uma atitude. É uma né? oração. É uma oração quando você não sabe o que falar, quando as palavras fogem, né? Então tragam louvor diante de Deus. É um refrigério mesmo, como você disse, é um remédio. Isso. Né? Bom, Jane, tá muito bacana o nosso bate-papo, mas você, assim, eu vou abrir esse espaço para você, se tiver um versículo para deixar para alguém, né? Aquela coisa que você fala assim, ó, essa palavra foi o meu sustento. Foi aqui que Deus me levantou, né? E também deixar aí o seu carinho, eu tenho certeza que tem lá o papai e a mamãe, né? O maridão, tá todo mundo te vendo. Você mandar um beijo para eles, tá? E eu quero mandar, né? O meu beijo, meu abraço pro meu pai, pra minha mãe, pro meu esposo, pra minha filhinha, né? Esse presente de Deus na nossa vida. Eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. E se eu cheguei até aqui, com certeza foi através de vocês, da oração de vocês, do apoio de vocês, né? E isso tem me ajudado muito na caminhada. Eu sou muito grata a Deus por tudo, né? E para você que nos acompanha, eu quero deixar para sua meditação um versículo bíblico que está no livro de Efésios, capítulo 3, verso 20, que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Gente, os sonhos de Deus vão muito mais além daquilo que você tem almejado, daquilo que você tem esperado. Você pode ter passado por momentos difíceis, por fases difíceis, você pode ter procurado a solução para os teus problemas em vários lugares, em pessoas, né? Até mesmo na medicina. Você aí que deseja ser mãe, quanto tempo pode ter se passado na sua vida
e você ainda não conseguiu realizar o seu sonho. Talvez você esteja até desiludida, não acredita mais que Deus possa fazer por você. Mas hoje, Deus me traz aqui para te dizer que Ele se importa, que Ele cuida de você nos mínimos detalhes, que tudo depende, que você se deleite na presença dEle, que você entregue a Ele os teus sonhos, que você deixe de lutar com as suas próprias forças e deixe Deus fazer por você. Porque desde o momento que você entregar este sonho nas mãos do Senhor e dizer: Deus, eu desisto de lutar por mim mesma, eu decido confiar em Ti, porque eu sei que para Ti nada é impossível, e Ele fará por você assim como Ele fez por mim. Deus me trouxe um louvor, né? Eu estava preparando, pensando no que poderia louvar, né, nesse dia tão especial. E de repente eu me deparei com esse louvor da Aline Barros, que se chama Caminho de Milagres. E diz aqui que tudo que eu fiz foi acreditar. Esse louvor, ele conta toda a minha história de vida, né? Então, tudo que eu fiz foi acreditar. Acreditar que havia uma promessa feita por Deus na minha vida. E que essa promessa, ela ia se cumprir no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Então, assim como eu acreditei, acredite você também. Não deixe de sonhar. Eu ouvi a voz de Deus, decidi obedecer. Ouça hoje a voz do Senhor, que vem falar ao seu coração, que tudo é possível para aquele que crê. E é possível para você. Você é filha de Deus. Você é escolhida por Deus. Você não está aí ouvindo esse programa, assistindo esse programa em vão. Você está aí porque foi Deus que te trouxe aqui para receber essa palavra de refrigério, essa palavra de otimismo, de esperança. Porque Deus tem um milagre para realizar na sua vida. Não deixe de acreditar. Apenas diga: Senhor, eu creio que vai acontecer comigo também. Aconteceu com a Jane. Tantas coisas, tantas maravilhas Deus já realizou na sua vida. Se você parar para analisar quantas coisas boas Deus tem feito por você, você não é uma pessoa só nesse mundo. Você não é uma pessoa que está neste mundo por acaso. Deus lhe trouxe a este mundo com um propósito. E Ele não lhe trouxe aqui para ser infeliz. Ele tem o melhor para você. Acredite, os teus sonhos vão se realizar. Como eu pude ter chegado até aqui. Muitas vezes eu pensei: Deus, eu cheguei até aqui. Eu ouvi a médica dizer: olha, Jane, não é normal, depois de 1 ano, tanto tempo de espera, 6 anos de espera. Até quando você vai esperar? Vamos procurar uma ajuda, né? Existem clínicas especializadas para isso, para que você engravide, né? E eu pude pensar: Deus, eu não posso crer que é o fim para minha história. O Senhor me fez uma promessa e eu sei que ela vai se cumprir. O Senhor não precisa de ajuda. Muitas pessoas olhavam para mim, não diziam diretamente, né? Mas se podia ver, ler no seu olhar. As pessoas se perguntando: onde que está o seu Deus, né? Ele não te prometeu de te dar, de te realizar o seu sonho? Onde que está o seu Deus, né? Muitos me perguntavam: o que você vai fazer, Jane? Mas eu decidi acreditar no meu Deus. Eu decidi crer que Ele faria por mim no tempo certo. E quando tudo que já era difícil, né? Tudo se tornou impossível na minha vida. Quando eu achei que não havia mais saída, né? Foi aí que Deus começou a agir. Foi aí que Deus começou a trabalhar. Ele gosta de trabalhar assim. Quando é impossível para a medicina, quando é impossível aos olhos humanos, é aí que Deus entra em ação. E é aí que Ele está entrando em ação também na sua vida. Talvez você tenha procurado tantos meios, né? Para se realizar o seu sonho. E você esteja aí desiludida, achando que é o fim para a sua vida. Mas é aí
que Deus está trabalhando por você. Quem sabe Ele está em silêncio, mas o silêncio de Deus também é resposta para a sua vida. E Ele vai mostrar que assim como Ele foi fiel na minha vida, Ele também é fiel na sua vida, tá? Onde não há saída, o impossível, Deus faz acontecer. É o que diz a letra dessa canção. Deus é especialista em fazer um caminho de milagres pelo mar. Então creia que o seu milagre está mais próximo do que você imagina. Você vai segurar o seu milagre nos seus braços. Você tem lutado até aqui e toda essa luta não foi em vão. Não, Deus tem visto todo o seu esforço. Deus tem visto cada lágrima que você derramou na presença dEle. Muitas vezes você não tinha nem palavras para falar com Deus, mas Ele ouviu a sua oração. E tudo que você passou só te preparou para uma grande colheita, para receber a sua vitória. Deus tem lhe ensinado, Deus tem lhe fortalecido. Por mais que você não tenha entendido o que você passou até aqui, o que você enfrentou, mas eu venho lhe dizer, o seu milagre está acontecendo. E depois de tudo isso que você enfrentou, depois de todas as barreiras, depois de todas as dificuldades, Deus tem novidade para você. Isso aconteceu comigo e também irá acontecer com você. O meu deserto floresceu. Creia que o seu também vai florescer. E você vai sonhar, você vai cantar, você vai sorrir, você vai comemorar e você vai sentir aquele coraçãozinho pulsando dentro de você. Aleluias. O seu milagre vai chegar. Amém? Você vai segurar o seu lindo presente. Então não desista de sonhar, não desista de gerar, não desista de acreditar, porque o milagre que Deus tem para você é tão grande que vai mudar a sua história. Creia nisso. Não desista de tentar, porque todos aqueles momentos tristes que você viveu vão ficar para trás e você só vai ter motivos de alegria para comemorar, para segurar o seu sonho em teus braços. O seu sonho vai se realizar. Acredite, tenha fé, porque Deus é contigo. Amém? Amém. E olha só, se você quer ter uma mensagem assim de otimismo, eu já vi que lá no Facebook da Jane, tá lá, Jane Delgado, você procura lá, ela coloca louvor, ela coloca essas palavras de ânimo, viu? Passa por lá, porque tem. Lá ela canta, lá, o dia que tá com voz, né, Jane? Dá pra escolher, né? A página é sua. Então, lá ela coloca louvor e assim, gente, ela canta lindo, viu? Passe por lá que você vai ver. É muito gostoso isso. Você vê através do louvor ali Deus falando com você e ela sempre tem isso, ela traz esse ânimo, essa motivação, porque ela é uma pessoa que superou, né? Então a gente quando supera, a gente tem autoridade para falar daquilo, né? A gente tem autoridade para falar, ó, eu fui triste, não sou mais, né? Com certeza. E que lindo que é isso. Então assim, a gente tem aqui no WhatsApp, né? O Leandro tá falando, que lindo ver ela falando assim, né? Tão firme, tão convicta, né? Da obra de Deus, mandando os parabéns para você. Aqui a gente tem ligada com a gente a Martinha. Martinha, o seu Erasmo, diz que tá ouvindo, tá gostando muito do seu testemunho. A Luísa de Botucatu diz que também tem essa experiência. Quando ela tá sentindo alguma coisa, ela louva e ela melhora. Então, pessoal, realmente, tenho certeza que seu testemunho fortaleceu, animou o coração de quem te ouviu. Eu quero agradecer você por ter dado esse tempo pra gente. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te capacite a cada dia mais. Eu posso dizer que eu sou a sua fã, né? E, assim, é um orgulho para nós, né? Ver, assim, a forma como Deus te usa. Eu sei que a gente sente que as palavras não vêm de você. Amém, elas fluem do coração de Deus, né? Para o coração daquelas pessoas que estão acompanhando, que estão assistindo, que estão acompanhando o seu trabalho, né? Eu sei que Deus tem tocado fortemente
em cada coração, em cada vida que tem te acompanhado. E eu, assim, eu vejo Deus em você, né? A sua simplicidade, a sua maneira humilde de ser, tem agradado o coração do Senhor. A gente tem que entender que é só vaso, né? E vaso de barro. Sim, se ele quiser, ele quebra aqui, muda ali, ajeita lá. E é isso aí. Toda a glória, toda a honra é para o Senhor. Isso, né? exatamente. Que se tirar o Espírito Santo de nós, não sobra nada. Com certeza. Só sobra o orgulho, soberba, as obras da carne, né? A vaidade. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele quem tem nos dado o prazer, o privilégio de entender a palavra e de dividir, né? Sim. Porque é isso que motiva a nossa vida. Jane, manda um beijão para a irmã Joana. Tá? Sim, será dado, com certeza. Fico muito feliz de ter você aqui, muito obrigada. E agora, pessoal, vocês vão acompanhar, então, esse louvor da Aline Barros, que traz um pouquinho da história. Presta bastante atenção na letra, tá? Caminho de Milagres, da Aline Barros. E depois a gente ainda ouve mais um som. Até já com o nosso terceiro bloco. Cante com fé agora, querido. Cante com fé agora. Crendo que o teu milagre já chegou em nome de Jesus. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz, obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui?